Fala pessoal, questão 800. Determine a área do trapézio nos casos a seguir, sendo o metro a unidade das medidas indicadas. Para a gente calcular a área de um trapézio, a gente precisa lembrar que a formulazinha é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. No item A, eu sei a base maior, sei a base menor, porém a altura eu ainda não sei. Então, o primeiro passo é tentar calcular essa altura. E como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que tentar achar algum triângulo retângulo nessa história, para a gente fazer Pitágoras. Por quê? Porque esse aqui tem um ângulozinho de 90 graus, me leva a crer que eu preciso ter um triângulo retângulo. E onde é que eu vou fazer ele? Vou fazer aqui, ó. Por quê? Porque aí eu tenho que essa medida é H, eu não sei quanto vale. Eu sei quanto vale esse trechinho aqui? Sei. Por quê? Porque o total tem 18. Aqui vai ser 10, que nem lá em cima. Finge que essa minha retinha tá bem retinha. Aqui são paralelos, tá? E aí, aqui vai ser 8. Então, primeiramente, a gente vai fazer Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, ficando com 17 ao quadrado, igual 8 ao quadrado, mais h ao quadrado, tá? Vou botar esse aqui em outra cor, porque parece que ficou tudo uma maçaroca. Beleza. Seguindo, temos que h ao quadrado é igual a 289 menos 64, que dá 225. A raiz de 225 é 15. Resultado negativo, não nos interessa. Agora que eu sei a altura, sei a base maior, sei a base menor, basta substituir na fórmula. Base maior é o 18, base menor é o 10, altura é 15, isso sobre 2. A área, então, vai ser 28 vezes 15 sobre 2. Isso dá 14 vezes 15. 15, 14, dá 20. Aqui dá 6, 15. 0, 1, 2. Dá 210 metros quadrados. Prosseguindo, a gente conhece a base maior, conhece a base menor, porém não sabe a altura novamente. Nesse caso, não tenho os ângulos de 90 graus e eu vou acabar fazendo um triângulo retângulo de qualquer forma. Porque se ele é isósceles, quando eu fizer essa alturinha aqui e esta alturinha aqui, esses dois segmentos aqui, eles têm a mesma medida. Então, se eu sei que esse trecho aqui é 10 e precisa ter 20 no total, eu sei que aqui é 5 e que aqui é 5. E aí, novamente, eu faço o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Com isso, a gente tem que 13 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. H ao quadrado, então, vai ser 169 menos 25, que dá 144. O h, então, é a raiz de 144, que é 12. Segundo passo, agora que eu sei todos os itens da fórmula, basta substituir. Base maior é 20, base menor é 10, altura é 12, isso sobre 2. A área, então, vai ser 30 vezes 12 sobre 2, isso vai dar 180 metros quadrados. Vou apagar aqui. Vamos lá. Item C, a gente tem a base menor, não tem a base maior e também não tem a altura. Primeiramente, a gente consegue calcular a altura sabendo que aqui é um triângulo pitagórico. Faz Pitágoras e a gente vai descobrir que a altura é 4. Agora, o que eu preciso saber de informação é a base maior. Eu preciso saber esse trechinho aqui. E uma forma de saber esse trechinho é, vou fazer uma perpendicular aqui. Eu sei que esse trecho aqui, ó, também é 3. E agora falta eu calcular esse pedacinho aqui. Aqui é 4. Então, novamente, eu faço Pitágoras. Então, o primeiro passo é fazer Pitágoras. O segundo passo, Pitágoras de novo, em que a hipotenusa é 2 raiz de 13. E os catetos são 4 e x. O x, então, ele vai ser 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 13 dá 52. Menos o 16.
Aqui daria 40, tira 4, 36. Foi x ao quadrado, né? O x, então, ele é 6. Com isso, a gente tem que a nossa base maior vai ser 3 mais 3 mais 6. Agora eu vou para a fórmula da área. A área é base maior, que é o 6 mais 3, que dá 12. Mais a base menor, que é o 3, vezes a altura que a gente já calculou inicialmente, que é 4, dividido por 2. Isso dá 15 vezes 4 por 2, portanto, a área vai ser de 30 metros quadrados. Continuando o item D. Para a gente calcular a área do trapézio, revisando, a gente precisa da base maior, base menor e altura. Nesse caso aqui, no item D, está faltando a altura. Com isso, preciso calcular a altura, né? Vamos lá. Como é que eu vou calcular a altura? Usando esse triângulo retângulo, em que aqui é o H. E aí, eu preciso ter outra informação desse triângulo retângulo. Caso contrário, não consigo aplicar trigonometria em cima de 60 graus. Eu consigo calcular esse ladinho aqui, qual que é? Ele mede 4. Por quê? Porque aqui em cima tem 6, né? O que significa que até esse pontinho aqui mede 6. Como o total é 10, aqui é 4, que é o que falta para dar o 10, tá? Então, aplicando a trigonometria, cateto oposto, cateto adjacente, a gente tem tangente de 60 graus, é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o 4, e a tangente de 60 graus é raiz de 3. Multiplica cruzado, o H é 4 raiz de 3. Com isso, agora eu posso ir para a fórmula. A área é a base maior, no caso 10, mais a base menor, que é o 6, vezes a altura, que é o 4 raiz de 3, isso sobre 2. Portanto, a altura vai ser, a área vai ser 16 vezes, eu já vou cortar esse 4 com esse 2, vai ficar só 2 aqui em cima, né? Aí, a gente tem 16 vezes 2 raiz de 3, o que dá um total de 32 raiz de 3. Seguindo, item E, temos base menor, mas a gente não tem a base maior e não tem a altura. Então, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Começando, vou descobrir esse trechinho aqui, vou chamar de x. Aqui, esse trecho entre os dois, a gente sabe que é 4 raiz de 3. E esse trecho aqui eu vou chamar de y. Eu preciso calcular o x, preciso calcular o y, para saber a base maior. E a gente ainda precisa calcular a altura. Então, são 3 coisas para serem calculadas aqui. Começando aqui com o x e o h, usando esse triângulo esquerdo. Vou começar com o h, tá? Então, primeiro, em relação ao 30, é cateto oposto e hipotenusa. Isso dá o seno de 30 graus, que é cateto oposto, que é o h, sobre a hipotenusa, que é 6, e o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Multiplica cruzado, a gente vai ter 2h igual a 6, o que significa que o h é 6 dividido por 2, que é 3. Então, descobrimos a altura. Seguindo, vou calcular o x. O x em relação ao 30 é o cateto adjacente e a gente tem a hipotenusa. Então, o cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 6, e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 2x igual a 6 raiz de 3, o que significa que o x, passo 2 dividindo, vai ser 3 raiz de 3. Ok, precisamos calcular o y. Como é que eu vou fazer? Olha só, eu não tenho nenhum ângulo aqui, né? Mas eu já sei quem é o h. No caso aqui o h é 3. E eu tenho esse outro ladinho aqui que é a hipotenusa. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, item 3 vai ficar 6 ao quadrado igual y ao quadrado mais h ao quadrado. A gente tem, então, que o y ao quadrado vai ser 36 menos 9, o que significa que o y é raiz de 27, e se tu fatorar o 27, né, vai dar por 3, que é 9, 3, que é 3, 3, que é 1, e aí sai um parzinho de 3, então 3 raiz de 3. Agora, basta calcular a área. A área, vou botar aqui em cima, vai ser base maior. A base maior é a soma do x com o y com o 4 raiz de 3. Então, aqui x mais y mais 4 raiz de 3.
O x, 3 raiz de 3. O y, 3 raiz de 3. Bom, aqui, ó, era igual, né? Então, ele é isósceles, o que significa que esses dois trechos eram iguais. Não precisava calcular o y. Mas, ok. Mais 4 raiz de 3. Isso vai dar 6 com 4, 10 raiz de 3. Então, a base maior é 10 raiz de 3. A base menor, 4 raiz de 3. A altura é 3 e isso sobre 2. A área, então, vai ser 14 vezes 3. Aí, tu vai dividir por 3. Então, vai dar 7 vezes 3, que vai dar 21 raiz de 3. Essa é a área do item E. Seguindo, tá cheio de barulho hoje. Vamos lá. Aqui não é isósceles, então obrigatoriamente precisarei calcular cada pedacinho, né? Vou chamar de x, aqui é 4, aqui é y, e falta o h. Vai ser a mesma conta, porém, aqui ao invés de fazer Pitágoras, que não tinha necessidade, a gente vai usar trigonometria novamente. Primeiro, vou calcular o h. Cateto oposto hipotenusa, seno de 60. Igual a h sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2. Multiplica cruzado, vai dar 2h igual a 6 raiz de 3. Divide por 2, o h vai ser 3 raiz de 3. Seguindo, tem 2. Calculei o h, vou calcular o x. O x é o cateto adjacente e a gente tem a hipotenusa. Então, vai ser cosseno de 60 igual a x sobre 6. O cosseno de 60 é 1/2. Multiplica cruzado, a gente vai chegar em 2x igual a 6. Divide por 2, o x vai ser 3. Seguindo, agora que eu sei o x e sei o h é 3 raiz de 3, a gente vai usar trigonometria no triângulo da direita. Então, a gente fez antes no triângulo da esquerda, o item 1 e o 2, e agora o item 3 vai ser aqui. Eu tenho o cateto oposto e quero saber o cateto adjacente, então a gente vai usar tangente de 30. Vai ficar raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30, igual ao cateto oposto, que é o h. O h é 3 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é o y. Aqui vamos fazer alguns cortes, alguns não, um só, né? Que é o raiz de 3. Multiplica cruzada, que vai ficar só 1y igual a 9. Então, y é 9. Com isso, agora eu posso calcular a área. A área é base maior, que é o 4 mais x mais y. Então, vamos botar aqui. X, que é quanto? 3, mais 4, mais o y, que é 9. Isso dá 7 com 9, 16. Então, base maior que é 16, base menor é 4. A altura, a gente viu 3 raiz de 3, isso sobre 2. A área, então, vai ser 20 vezes 3, que dá 60, dividido por 2, vai dar 30 raiz de 3. Isso tudo é em metros quadrados, né? Que a unidade é o metro. Então, aqui, metros quadrados. Aqui em cima, metros quadrados. E aqui, metros quadrados. Fechou. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.